Você está confuso entre ser um líder durão ou um líder bonzinho? Está achando que a nova geração está mole demais e está preocupado em soltar as rédeas da liderança? Então fica comigo que eu vou te mostrar o que não é liderança humanizada e por que faz todo sentido sim você ser um líder integrativo. Eu sou Shirley Ortiz, mentora de líderes e professora de liderança integrativa. Então, para a gente começar, vamos olhar um pouquinho para essa questão de que está bombando agora, de que essa nova geração está precisando muito de passar a mão na cabeça, às vezes os líderes estão tendo que ser muito mais facilitadores, apoiadores emocionais, e às vezes estão perdendo um pouco o foco de gerar resultado. Primeiro ponto, liderança humanizada não é sobre ser bonzinho, nem sobre dizer sim o tempo todo, nem sobre amaciar as responsabilidades, não. Liderança humanizada significa você, enquanto líder, primeiro, se reconhecer como uma pessoa inteira, tirar aquela ideia que a gente tinha antigamente de quando eu estou trabalhando, eu sou praticamente um robô, né? Sem alma, sem sentimento, apenas a mente funcionando. Porque a mente é muito pouco, ela não dá conta dos desafios desse mundo dinâmico, desse contexto muito mais complexo que a gente tem hoje. Então você precisa reconhecer a sua inteireza, resgatar a tua capacidade de conectar, sim, a emoção, o sentimento a favor da tua liderança. E fazer isso também olhando para as pessoas, perceber cada colaborador como um ser humano integral, com a dimensão física, com os conhecimentos, a questão mental, né? Tudo aquilo que traz em termos de bagagem cognitiva, mas também com a dimensão emocional, que não é um problema, ela pode ser inclusive uma força, uma potência quando é bem canalizada, bem conduzida, e também olhar a questão da integridade da vida. Então a gente não vive só para o trabalho e a gente não deixa de ser uma pessoa quando a gente sai do trabalho. Então entender que as pessoas precisam de flexibilidade, esse é o principal ponto. Flexibilidade para ter uma vida de qualidade, para dar conta das suas demandas pessoais, demandas ligadas à saúde, demandas ligadas à sua casa, demandas ligadas à família. E quando a gente entende isso, não significa abrir mão da cobrança de resultado. Muito pelo contrário, significa ter alinhamento com uma comunicação clara, definindo o que a gente precisa entregar. E dentro dessa definição de clareza de resultado, de entregas, de expectativas alinhadas, as pessoas têm um pouco mais de autonomia sobre o jeito de fazer. E isso inclui, inclusive, uma gestão do tempo mais livre para poder acomodar suas necessidades. E quando a gente entrega, né, essa combinação inteligente de alinhamento com direcionamento claro e uma flexibilidade para proporcionar que a pessoa esteja bem no seu dia a dia, né, entregando o que precisa e vivendo também de uma maneira a atender suas necessidades, a gente constrói uma relação de confiança, uma relação de longo prazo. E o líder que tem essa capacidade de criar um time confiante, um time que de fato está vestindo a camisa no sentido mais importante, que é se importando com os resultados, comprometido com a empresa, comprometido em estar fazendo a diferença, isso tem muito mais sentido do que ter pessoas que obedecem cegamente. Então, um chefe durão, ele pode sim ter pessoas mais obedientes, aqui ó, obediente só, mas ele perde toda a inteireza e a riqueza que a pessoa pode agregar e o valor que ela pode gerar de criatividade, de novas ideias, de solução de problemas, de trazer suas experiências de vida para ter uma nova perspectiva e olhar para algo que precisa ser resolvido e de fato contribuir. Então, saia desse medo de, tipo, ser um chefe bonzinho demais, assuma o compromisso de ser responsável, de trazer clareza para as pessoas, e nessa clareza a tua comunicação vai ser assertiva. Se você quiser aprender mais sobre isso, a gente tem uma formação da liderança integrativa que traz essa dimensão da comunicação, essa dimensão também de como você equilibrar que hora eu preciso ser mais firme e que horas eu preciso ser um pouco mais acolhedor, um pouco mais nutritivo com o meu time, nesse aspecto emocional. Essa combinação de fatores é algo que a gente desenvolve, que a gente aprende. Mas tenha certeza, quanto mais você for um líder que integra essas dimensões, mais potente será a sua liderança, os seus resultados e mais você vai ter capacidade de desenvolver um time forte. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui, traz a sua visão, vamos trocar, eu quero te ouvir. Como você tem vivido na prática esse desafio de lidar com as novas gerações, lidar com o seu time e conciliar o cuidado com as pessoas e a busca pelo resultado? Comenta aqui.